tema do nosso mês é Natal, um chamado ao relacionamento. Nós vamos meditar nesses versículos, desses 2 capítulos, sobre o nosso principal relacionamento, que é o nosso relacionamento com o Senhor, e que foi quebrado, infelizmente, ali na queda, foi quebrado e depois teve que ser reconduzido de uma outra forma na cruz do Calvário. Então vamos ver Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo 15 até o versículo 20 desse capítulo 2 ainda, quem tiver com a Bíblia aí, o que eu estou usando é a que a nossa igreja aqui adotou, como a Bíblia oficial da nossa leitura, meditação. Então agora vamos ler na nova versão Almeida atualizada, a NAA, do versículo 15 ao versículo 20 ainda do capítulo 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre do relacionamento do homem com a criação divina, com os animais, com a natureza, com a vegetação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento do homem também, não só com Deus, mas com os animais e a natureza, com toda a criação divina. E ainda, para concluir, Gênesis 3, do versículo 1 ao 10. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor lida. Vamos orar por essa palavra? Rogar ao Senhor que a nossa mente possa se abrir, o nosso coração, para compreender a palavra do Senhor e colocarmos em prática. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos
Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é, e por essa palavra lida nesta noite. Nós possamos meditar na Tua palavra, Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos auxilie para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Assim, Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos meditar sobre o relacionamento do homem com Deus, que era depois da queda, ficou diferente, com a chegada de Jesus ao mundo, seu nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, mudou também. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. A Bíblia inteira, ela menciona sobre 4 grandes assuntos, que são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Todos os seres humanos, meus irmãos, que já existiram, que existem e que ainda vão nascer, querendo ou não, sempre estarão envolvidos dentro desses 4 conceitos. O conceito da criação divina, da queda humana, da redenção proporcionada por Deus, e Jesus, com auxílio do Espírito Santo, e também estamos todos envolvidos com a consumação, com o futuro, com a eternidade, daqueles que estarão com Cristo e daqueles que, infelizmente, não estarão com Cristo. A criação, ela responde às perguntas como: quem sou eu? E onde estou? A queda responde à pergunta: o que está errado? A redenção lida com a questão: qual é a solução para o meu pecado, para o pecado da humanidade, para o erro? E a consumação responde à pergunta: qual o nosso futuro? Daqueles que estão com Cristo, que estarão com Cristo, e daqueles que estarão sem Cristo. Então, esses 4 grandes temas: criação, queda, redenção e consumação. Este enredo, criação, queda, redenção e consumação, explica não somente os grandes eventos da história do mundo, mas também os vários estágios pelos quais a humanidade passa. Antes da queda, ainda na perfeição no Éden, o estágio depois da queda, o estágio após a regeneração e o estágio na glória. A Bíblia, meus irmãos, menciona sobre 3 tipos de relacionamentos humanos: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, com o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos familiares, os nossos semelhantes. E a Bíblia menciona também sobre o nosso relacionamento com a criação divina, os animais e toda a natureza. Então, esses 3 relacionamentos, na esfera espiritual, com Deus, na esfera social, com nossa família e nossos semelhantes, e na esfera cultural, esse relacionamento com os animais, com toda a natureza, esses 3 tipos de relacionamento, os teólogos costumam chamar de mandados, mandados espiritual, social e cultural. Mas são relacionamentos espiritual, social e cultural. Portanto, o ser humano, ele é chamado para se relacionar com Deus, com os seus semelhantes e com toda a criação divina. Dentre esses 3 tipos de relacionamentos, nós vamos meditar nesta noite sobre o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado ali no Jardim do Éden com a desobediência de Adão e Eva. Nós lemos o texto aqui e nós reconhecemos bastante o texto. Mas antes de a gente falar sobre o relacionamento nosso com Deus, que o tema do mês é Natal, um chamado ao relacionamento, e quando que começou o Natal? Por que o Natal? Aonde que primeira vez na Bíblia fala o Natal? Gênesis 3,15. Ali foi prometido que nasceria a partir da mulher, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e ia proporcionar a religação, ia proporcionar o relacionamento perfeito com Deus novamente. Então, em Gênesis 3,15, nasce o Natal. Então, um mês, Natal, um chamado ao relacionamento. Vamos meditar sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas antes disso, rapidamente, o nosso relacionamento social, que é o nosso relacionamento, nossos semelhantes, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família,
esse relacionamento, esse tipo de relacionamento, nós percebemos na Bíblia, por exemplo, duas linhagens. A linhagem ímpia de Caim, que mata o seu irmão Abel, sai de casa, vai fundar uma cidade, vai viver a vida dele. Então temos a linhagem ímpia de Caim e temos a linhagem piedosa de Sete, né? O terceiro filho ali de Adão e Eva, da qual Sete nasce Jesus Cristo. Devido ao pecado de Caim, que matou Abel, devido ao pecado anterior, né? Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, que o Senhor falou que não era para eles comerem, da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam conhecer o bem e o mal, e eles, no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do pecado de Caim, que mata Abel, Adão e Eva perderam ali 2 filhos, né? Logo depois perderam 2 filhos. Um morreu e um foi embora de casa. Isso nos lembra também o pecado de Rebeca, por preferir, né, Jacó, ajudou Jacó a enganar o pai, Isaac, e aí recebeu a bênção, e Esaú ficou bravo com Jacó, e por causa desse pecado também, né, nos lembra que Rebeca e Isaac ficaram sem os filhos ali, depois de pecados. Então, o pecado, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus, com os nossos semelhantes e com a natureza. Temos também, além do relacionamento social, que é o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, o relacionamento cultural, que é o nosso relacionamento que o Senhor nos proporciona com toda a criação dele. A gente leu que todos os animais vieram até Adão, e Adão nomeou cada um deles. Então, aí nós temos o relacionamento cultural acontecendo. No relacionamento cultural, temos o homem se relacionando com toda a criação divina, animais, plantas, com toda a natureza. Então, o relacionamento social, nós conosco mesmo, né? Nós com os nossos semelhantes. E o cultural, nós com os animais e com toda a criação divina. Essas são 2 perspectivas do relacionamento que a Bíblia menciona. Vamos meditar sobre o relacionamento nosso com Deus, o relacionamento espiritual. Na narrativa bíblica, nós temos um Criador que do barro, nós lemos, no capítulo 2 de Gênesis, produziu a coroa da sua criação. Quem é a coroa da sua criação? Nós, os seres humanos. Esse Criador decidiu que iria se relacionar profundamente com sua criatura, com a sua criação, conosco. Na verdade, Deus decidiu que iria nos amar com seu amor ágape, portanto, incondicional. Deus decidiu também que mesmo se um dia nós, a coroa da criação dele, virássemos as costas para ele e o desobedecêssemos, Deus decidiu que mesmo assim ele estava disposto a pagar um preço que fosse, para proporcionar, reatar o nosso relacionamento com ele, pois foi perdido na queda com a desobediência. De acordo com o texto bíblico, sobre nossa queda, não a queda de Adão e Eva, muito distante, mas sobre a nossa queda, nós deliberamos conscientemente romper nosso relacionamento com Deus. O pecado proporciona isso. Conscientemente, nós rompemos nosso relacionamento com Deus. Fomos expulsos da condição de morarmos num lugar de perfeição. Colhemos muitos frutos amargos em consequência dessa escolha. E para que este erro fosse reparado, foi-nos prometido um Natal em Gênesis 3,15, o que os estudiosos chamam o proto-evangelho, onde que nasce o evangelho, ali, onde que é prometido, né, o Salvador do mundo. Onde da descendência da mulher nasceria um que fosse poderoso o suficiente para pagar o preço da nossa redenção, o preço da condição, o qual pudéssemos retornar a ter relacionamento com o Criador. Se nós desobedecemos em Adão, né, tínhamos que pagar um preço, e para reconciliar novamente o nosso relacionamento com Deus,
o preço de morte de um inocente era exigido. Esse preço não foi pago para Satanás. Jesus não devia nada para Satanás, nem Deus, nem o Espírito Santo. Esse preço foi pago para Deus, pois Deus disse que o homem iria morrer se desobedecesse. No mesmo dia que comesse, iria morrer. Para que a justiça divina, meus irmãos, fosse executada e para que Satanás deixasse de ter legalidade em nos acusar, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, sacrificou-se de uma única e suficiente vez, pagando não só a fiança necessária, mas anulando toda acusação legal contra nós. Satanás até nos acusa após a cruz, mas ele não tem mais legalidade para isso. Antes da cruz, Satanás tinha legalidade de nos acusar. Aquele é pecador, aquele peca assim, peca desse jeito, peca. Depois da cruz, que Jesus pagou o preço por todo o nosso pecado, esse Natal, depois da cruz, Satanás não tem mais legalidade de nos acusar diante de Deus. Ele até acusa, o nome dele significa também acusador, mas ele não tem mais legalidade, porque o Senhor Jesus pagou o preço que era necessário para nos reconciliar com Deus novamente. E o nosso relacionamento, né, espiritual com o Pai, com a Trindade, foi reconciliado após a cruz. O pecado, meus irmãos, ele está enraizado em nosso coração. Consequentemente, o pecado envolve nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos. O pecado envolve também nossos comportamentos e nossas atitudes. Pois o que procede de fonte impura é impuro. Após pecar, Adão e Eva tentaram consertar seu erro, juntando, ou na NAA que nós lemos, costuraram folhas de figueira para cobrir-se, aí em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando o homem peca, percebe que está nu, ele tenta resolver o problema dele. Costurou folha de figueira, outra versão fala que juntou, e outra versão fala que cozinhou. Cozinharam folha de figueira e fizeram roupas para si. Só que não é assim que é o padrão divino. O padrão divino é que, se uma pessoa pecou, nós não temos condições de consertar o nosso erro. Nós somos sujos. De uma fonte impura sempre vai sair coisas impuras. Então nós estamos sujos. Então, no padrão divino, um inocente precisa pagar o preço pelo culpado. Então, aqui já no relato da queda de Gênesis 3, que o homem tenta consertar o pecado, o erro, cozinhando folha de figueira para tapar a sua nudez, né? O que Deus fez? Deus providenciou pele de animais para tapar a nudez deles. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chama o homem e lhe pergunta, né, onde você está, e ouvir a sua voz no jardim, né, e porque estavam nu, tive medo, Adão falando, e me escondi. Deus perguntou no versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual lhe ordenei que não comesse? Então aí o homem ele começa, né, a colocar a culpa em outros. Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu, e nós conhecemos a história. No texto também fala que o Senhor Deus, ele providenciou pele de animal, ou pele de animais, para que Adão e Eva, eles tivessem a sua nudez coberta. Então aqui já prefigura que um animal morreu, um primeiro animal morreu, o sangue foi vertido na terra, e o Senhor providenciou, Deus que providenciou, para que a nudez do homem, né, ali fosse coberta. Então não foi o homem cozinhando, né, ou juntando, ou costurando folhas de figueira, foi Deus providenciando peles de animais. Então a gente vê aqui já o início, né,
do padrão, do paradigma de Deus, que para haver perdão de pecados, um inocente precisa pagar a culpa pelo culpado. Ainda que o pecado, meus irmãos, seja pessoal, ele é particularmente perversor de relacionamentos pessoais. Em Gênesis 3, temos uma inversão de relacionamentos. O que é o normal? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, né? Isso se resume toda a lei. Então, o normal seria, primeiro nós nos relacionarmos com Deus, depois com os nossos semelhantes e depois com a criação, relacionamento cultural. Só que no primeiro pecado, no relato da queda, esses relacionamentos eles se invertem. A ordem dos relacionamentos, que deveria ser espiritual, social e cultural, é invertido. Nós vamos ver. Tem um livro muito bacana, de 2019, né, bem recém-lançado pela editora Fiel. O pastor presbiteriano Heber Campos Júnior, ele nos lembra nesse livro uma coisa muito interessante, né, que a gente precisa meditar sobre isso. No relato da queda, da desobediência, o homem abandona a sua própria liderança e escuta a voz da sua auxiliadora, da mulher, a qual ela, auxiliadora, não se submete ao seu líder, nem domina sobre os animais. Dominar sobre os animais era Adão e Eva, era o homem. Essa é a ordem divina. Antes, Eva e Adão dão ouvidos à serpente. A pirâmide se inverte. A criação representada pela serpente, no relato da queda, a criação ali, ela é mais ouvida. A serpente ela é mais ouvida. Depois vem o próximo e depois vem Deus. Deus, na verdade, é o menos ouvido nessa história. No relato da queda, portanto, os relacionamentos que nosso Deus propôs são terrivelmente invertidos, ficando assim, cultural, social e espiritual. A serpente, né, o relacionamento cultural nosso com a natureza, se torna nesse episódio um Deus, porque ela é mais ouvida do que o nosso Deus Criador. Eva usurpa o papel da liderança de Adão. Foi Deus quem determinou que Adão fosse a liderança do Éden. Por fim, Deus, o nosso relacionamento espiritual, é deixado de lado. É o conceito da cegueira deliberada. Eu fecho os olhos propositalmente diante de algum erro, o que Adão fez. Como Satanás inverte os nossos relacionamentos. Meus irmãos, infelizmente na queda, nós, representado ali em Adão e Eva, não foi Adão e Eva lá longe, distante, nós, qualquer um de nós, se estivéssemos ali com o nosso cônjuge, iríamos fazer a mesma coisa. Por isso nós herdamos, né, a natureza pecaminosa ali do primeiro casal, o casal tronco da humanidade. Como Satanás inverte os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento cultural, que deveria ser depois do social, né, com semelhantes, e depois do espiritual com Deus, o nosso relacionamento com a criação divina é colocado como um Deus minúsculo, lógico. E aí depois Adão ouve Eva, Eva ouve Adão, e depois Deus que nem é ouvido. Então Satanás inverte a pirâmide, né, dos relacionamentos com a história da queda. A mesma coisa acontece em Romanos 1, onde nós temos um retrato perfeito da sociedade contemporânea. Deus é claramente demonstrado na criação, mas Deus não é reconhecido. Os homens, julgando-se sábios, ouvem uns aos outros. Houve academia, cientificismo, as mídias, as redes sociais, fazendo com que a adoração humana, longe de Deus, adore aos elementos da criação, em detrimento de adorar ao Criador. Uma hora, meus irmãos, a conta chega. Ela sempre chega. Se nós trocamos o nosso relacionamento para com Deus, para qualquer outra coisa, uma hora essa conta vai chegar. Uma hora nós vamos precisar
de ter saldo na conta de relacionamento com Deus e não vamos ter. A conta sempre chega, né, meus irmãos? Em tudo que nós fazemos na vida, a conta sempre chega. No mesmo livro mencionado, né, o Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada, o Heber Campos Júnior, ele escreve uma coisa interessante. Porque Deus colocou a eternidade em nosso coração, somos inerentemente religiosos. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Em Eclesiastes 3,11 fala sobre isso, que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Então nós somos seres extremamente, inerentemente religiosos. Por isso, quando nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar uma outra coisa. Nós adoramos um Deus fabricado. Por exemplo, como só existem dois tipos de seres, o Criador e a criatura, quando rejeitamos o relacionamento com o nosso Criador, com Deus, obrigatoriamente reverenciamos a criatura, como está escrito lá no texto de Romanos 1, 23 a 25. Na Bíblia, meus irmãos, a idolatria não é meramente como um pecado entre muitos, mas como a epítome do pecado. O mundo tolera ser amante, Deus não tolera ser amante. Heber Campos Júnior nos lembra ainda assim nesse livro. O mundo tolera ser amante. Nós fazemos parte da noiva de Cristo, então nós temos um noivo. Nós não podemos trair o nosso noivo. O mundo tolera ser amante, o Senhor não tolera. Portanto, a idolatria, o não querer se relacionar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, resume bem o pecado, pois destaca a nossa aversão por Deus. A idolatria destaca a nossa aversão por Deus, nossa absolutização de algo criado e nossos obscurecimentos de entendimento, o que faz com que nos tornamos iguais aos nossos ídolos. Ou seja, quando nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando qualquer uma outra coisa e nos tornamos iguais aos nossos ídolos. Não é isso que o Senhor propôs para nós com a criação de Adão e Eva, né, com a nossa criação. A idolatria, o afastar-se do relacionamento com Deus, é apenas a natureza religiosa do pecado. A Bíblia chama isso de adultério espiritual, quando trocamos nosso relacionamento com Deus pelo relacionamento com outro que exige a nossa adoração. O pecado é a introdução de uma terceira parte no nosso relacionamento com Deus. O pecado é a recusa ingrata em reconhecer o amor e a bondade de Deus. Adão e Eva, nos representando ali, se recusaram ingratamente de obedecer ao Senhor. O pecado é a afirmação arrogante de que sabemos o que é melhor para nós. Para o povo de Deus, essa recusa é adultério para com aquele que se declarou nosso Deus. Deus fala que nós somos propriedade exclusiva dele. Falou para Israel, lá em Êxodo 19, 5 a 6, e falou para nós, igreja, em 1 Pedro 2, 9 a 10. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido do Senhor. Então, esse é o Deus que nós amamos, que nós servimos, esse é o Deus que escolheu se relacionar conosco. E o pecado, ele estraga tudo isso aí. Tudo aquilo que demanda mais do nosso tempo, meus irmãos, pode estar sendo aquilo que está sendo substituído por Deus na nossa prática diária de vida. Aquilo que eu e você gastamos mais do nosso tempo, pode estar sorrateiramente sendo usado para destronar Deus do nosso coração, ainda que não tenhamos consciência disso. Aquela velha história, né? Lá da briga de galo, briga de cachorro, briga de qualquer
2 lutadores de MMA, de boxe, né? Dois seres lutando. Você quer que um perca, já quer que considera que um deles perca, não alimente um deles, não alimente, deixa de alimentar e deixa de entregar água durante uma semana. Depois coloca aquele lutador na briga. Aquele vai perder. Quem nós mais alimentamos na nossa vida é o que está mais forte na nossa vida. Se nós mais nos alimentarmos de Deus, né, através de várias coisas, né, participando dos cultos, oração, leitura da palavra, meditação, de várias coisas, se nós mais nos enchemos de Deus, nós vamos estar mais nos alimentando de Deus e vamos estar sendo mais fortificados no Senhor. O contrário também é verdade. Uma vez eu assisti uma palestra de uma neurocientista brasileira, e nessa palestra foi mencionado sobre um experimento científico chamado experimento de Libet. Um psicólogo chamado Benjamin Libet. Qual que era o experimento? Foi colocado eletrodos na cabeça de uma pessoa. Esse experimento é da década de 80. Foi colocado eletrodos na cabeça de uma pessoa e foi falado para a pessoa: pegue o objeto que está na sua frente, um caso um lápis, uma caneta, um copo, pegue esse objeto, mas pegue esse objeto quando você quiser, pode ficar aí sentado, tranquilo, quando você quiser você pegue. E os neurocientistas, analisando o cérebro da pessoa, a partir desses eletrodos na cabeça, os neurocientistas olhando ali, meio segundo, 0,5 segundo, antes da pessoa esticar a mão para pegar o objeto, os neurocientistas sabiam com qual mão que eles iriam pegar o objeto. Porque se a pessoa escolheu pegar o objeto com a mão esquerda, existia povoações de neurônios na área do cérebro que indicavam para o neurocientista que a pessoa ia usar a mão esquerda. E o neurocientista falava, ele vai usar a mão esquerda. Aí a pessoa pegava com a mão esquerda o objeto. Quando eu assisti essa palestra um tempo atrás na televisão, eu lembrei do pecado. Antes, na maioria do nosso pecado é consciente, né? Grande maioria do nosso pecado é consciente. Então, quando nós escolhemos pecar, de acordo com esse experimento de Benjamin Libet, quando nós escolhemos pecar, nós temos meio segundo ainda para decidir se nós vamos executar aquela vontade que o cérebro nos ordenou ou não. A gente tem meio segundo para decidir se a gente vai pecar ou não. Para quem, né, usa arma de fogo, é o tempo ali de apertar o gatilho. Os atiradores de elite, quando eles vão atirar, apertar o gatilho, para de respirar, porque a respiração atrapalha. Então nós temos meio segundo, né, para a gente decidir se a gente vai pecar ou não. E o nosso pecado, ele estraga o nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus é mais importante do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida, Salmo 63:3. Isto é, amar a Deus no mundo vale mais do que ser amado pelas pessoas. Mesmo que as pessoas não nos queiram bem, infelizmente tem muito em nossos dias, amar a Deus é a coisa mais preciosa que existe. Jesus, nosso Natal, sofreu abandono do Pai, Mateus 27:46, para que nós pudéssemos usufruir eternamente do seu relacionamento, do seu amor ágape, do seu amor incondicional. Então, para que nosso relacionamento fosse resgatado, Jesus sofreu abandono do Pai. Precisamos refletir sobre quais ações temos que praticar para potencializar nosso relacionamento com Deus. O que nós precisamos fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus? Talvez, dentre algumas ações, né, alguns comportamentos, algumas atitudes que nós precisamos fazer para melhorar, maximizar, potencializar o nosso relacionamento com Deus, talvez entre algumas coisas, pode ser que esteja reduzir nosso tempo nas redes sociais e aumentar nosso tempo, uma expressão que também
eu peço licença aos irmãos aqui, que os teólogos usam uma expressão latina muito interessante, chamado corandeu. Nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com Deus, corandeu. Corandeu significa na presença de Deus. Na verdade, nossa vida integral, total, em todos os momentos, ela deve ser vivida tendo em mente que estamos corandeu, nós estamos na presença de Deus sempre. Nós estamos diante de Deus sempre. O que nós precisamos fazer para melhorar o nosso tempo na presença de Deus, diante de Deus, corandeu? O que nós precisamos fazer? O nosso devocional diário está em dia? Como tem andado o nosso devocional diário? Não dá para a gente falar sobre relacionamento com Deus, né, que foi perdido lá na queda, foi prometido em Gênesis 3,15, deu um monte de trabalho, uma confusão danada, muitas mulheres inférteis, Deus abençoando, abrindo a madre, nasce as pessoas, Abraão, Sara, e vai a Isaac, Jacó e todo mundo, até Jesus nascer, como o pastor Manu pregou aqui domingo passado, né, e também fez uma revisão do que tinha pregado antes, a distância que foi José e Maria andar para participar do censo, aquela trabalheira toda até Jesus nascer, aonde que os animais comem, tudo isso aí foi o preço pago para que o nosso relacionamento com Deus fosse resgatado. E como nós temos valorizado o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido a nossa vida devocional diária com o Senhor? Concluindo já, meus irmãos, glorificamos a Deus praticando a abrangência desses 3 relacionamentos: espiritual, com Deus; social, com o nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nossos semelhantes; e o cultural, com os animais, com toda a natureza. Então nós glorificamos a Deus praticando a abrangência desses 3 relacionamentos. Nós não glorificamos a Deus somente na perspectiva espiritual, não é assim. Pois afinal de contas somos cristãos integralmente, de corpo, alma e mente, em todas as áreas, em todos os ambientes da nossa vida. Nós não somos cristãos somente na igreja, entre a família, né, onde nós moramos, na rua. Nós somos cristãos aonde nós vamos. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Só que é amar, meus irmãos, na prática, com ações, não só amar em palavras. E esse amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, na prática, é o resumo de toda a lei, Jesus falou, de toda a lei do Antigo Testamento, que continua em voga em nossos dias, e provavelmente é a principal atitude que nos falta enquanto filhos de Deus, noivo do Cordeiro, membros do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Jesus falou, e Mateus registrou, no capítulo 22, versículo 37 a 40, Jesus falou isso aí: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, amar a Deus é o grande e primeiro mandamento, Jesus nos ensinando isso. E o segundo, semelhante a este, é: ame seu próximo, como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja Deus por isso. Jesus deixou mais esse ensinamento para nós. Uma das principais razões da nossa existência neste mundo se resume em 2 relacionamentos. Portanto, amar a Deus e amar o próximo, como a nós mesmos. Foi por causa do amor divino que Jesus nasceu, né, o nosso Natal, com o objetivo de reconciliar nosso relacionamento com Deus, que havia sido perdido na ocasião da queda. O Natal, meus irmãos, o nascimento de Jesus, né, não o Natal, sabemos disso, não o Natal, o Papai Noel. Interessante, né, que o Natal, os pensamentos são desvirtuados por Papai Noel,
Na Páscoa, não é o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição, é o coelhinho da Páscoa e o chocolate. Na Reforma Protestante, 31 de outubro, é o dia das bruxas. Interessante como que, né, Satanás, né, através das mentes, né, das ideias, das ideologias, vai desvirtuando as coisas, né? Então, o Natal, né, o nosso Natal, o nascimento de Jesus, não do Papai Noel, possibilitou que a dívida imperdoável do pecado fosse paga. Nossa condenação, ela foi anulada a partir daquele que tabernaculou conosco, se relacionou conosco. Jesus se absteve de um relacionamento, entre aspas, né, presencial com Deus, e durante ali 33 anos, ele se relacionou com Deus de forma remota, né, de forma distante, pela internet, vamos colocar assim. Ele teve esse tempo de relacionamento à distância, entre aspas também, né, bem entre aspas, para a gente entender, mas ele se absteve de estar com o Pai e com o Espírito Santo, né, para se relacionar conosco, para que fosse possível o resgate do nosso relacionamento com Deus, definitiva e plenamente, agora e por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser prioridade na nossa vida. Se a gente não priorizar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos fazer um monte de outras coisas. Outro dia a gente teve uma reunião na empresa, tivemos que fazer algumas coisas e o chefe falou, prioriza. O que for prioridade, faz agora. Então, o que é prioridade na nossa vida diária? O que tem sido as nossas prioridades? Será que o ativismo, por exemplo, profissional, ministerial, o ativismo nas coisas de casa, não tem sido a prioridade na nossa vida? O que tem sido prioridade na nossa vida? Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Foi quebrado lá na queda, mas Jesus, louvado seja Deus, pagou o preço e nos reconciliou com Ele, com Deus e com o Espírito Santo novamente. Louvado seja Deus por causa disso. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós conhecemos o nosso futuro. A qualquer momento o Senhor Jesus vai vir e vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós sabemos para onde que nós vamos, mas enquanto estamos nessa terra, vamos melhorar a nossa qualidade de vida, espiritualmente falando. Vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Estamos chegando aí no final de ano, tantas coisas aconteceram com a pandemia. As pessoas têm falado que cada mês é um ano, e é verdade, né? Parece que é verdade. E se a gente deixar, irmãos, a gente acorda e já vai se enchendo de tarefa, um monte de coisa para fazer. É como a gente, não tem quando a gente está correndo, né? Praticando ali uma corrida, a gente tropeça e sai caindo ali, catando cavaco, sai andando de quatro ali, se levanta. Parece que a nossa vida diariamente é assim, ou quase que todos os dias é assim, ou quase toda semana é assim, mas nós precisamos priorizar as coisas na nossa vida. Aquilo que nós priorizamos, nós vamos estar se enchendo mais, e precisamos cada dia mais melhorar o nosso relacionamento com Deus, amém? Minha oração, meus amados, é que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, e que o Espírito Santo possa nos ajudar a praticar tudo isso que nós mencionamos nessa noite, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Então, ainda assim, Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim. Louvado seja Deus sobre essa promessa, que Deus continue abençoando a cada um de nós.